A história que eu vou contar pra vocês é a história desse galinho aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Gente, dá uma olhada, ó. Dependendo do lugar que eu coloco ele, ele não fica invisível? Ele fica. Mas é a história desse galinho. Durante o ano de 2011, eu me casei. Em 2000, a partir de quando eu me casei, 2012, a gente já começou a sonhar e pensar em ter filhos. E isso foi algo que eu sempre coloquei muito diante do Senhor, muito diante de Deus. Quando eu orava, eu lembro que eu falava assim: Deus, por que tá demorando tanto? A gente é tão impaciente, a gente quer tudo no imediato, né? A gente pede as coisas para Deus, a gente acha que dali um dia, no outro dia, daí um mês, Deus já vai dar para nós. E eu sempre fui muito impulsiva, sempre fui muito ansiosa. E claro, né? Essa hiperatividade minha sempre esteve muito presente até nas minhas orações, porque o que Deus quer é um coração bem, né? Bem verdadeiro mesmo. E nas minhas orações eu sempre fui muito verdadeira com Deus. Eu falei: Deus, por que o Senhor não me responde? Por que eu não consigo? Por que eu tenho dificuldade de engravidar? Deus, o Senhor diz que aqueles que te servem serão abençoados, os ventres serão férteis. Pai, o Senhor faz milagre. Se o meu ventre não é fértil, se existe algum impedimento, a gente tem lá a história de Sara, que não podia ter filhos, a gente tem a história de Rebeca, a gente tem a história de Ana, a gente tem tantas histórias na Bíblia de mulheres que não puderam ter filhos, o Senhor abençoou e elas tiveram. Por que eu não posso ter? Então eu sempre questionei muito Deus. Terrível, não é? Mas tudo bem. Eu sempre orei. Eu pedia para Deus, eu clamava a Deus. E uma coisa muito interessante, nesse um ano que tudo isso vinha acontecendo, muitas pessoas conhecidas, muitas amigas, muitas pessoas queridas, que se casaram antes que eu, que se casaram depois de mim, engravidaram. E eu olhava essas pessoas, essas mulheres grávidas, eu falava: Deus, por quê que elas engravidam e eu não engravido? O que está acontecendo, Deus? O que eu fiz? E eu sempre buscava entender o porquê que eu não engravidava. Por que eu não conseguia? O Senhor está me punindo de alguma coisa? Me mostra o que eu fiz de errado. Confesso para você que cada vez que eu via uma pessoa grávida, uma mulher grávida, uma pessoa conhecida grávida, aquilo me doía na alma. Não tinha inveja dela, mas a minha conversa era com Deus. E eu falava assim: Deus, quanto mais eu peço para o Senhor, mais as minhas amigas engravidam. E você quer saber uma coisa que me doía a alma? Quando eu ouvia alguém falando assim: eu não queria engravidar, eu não quero ter filho, eu não queria ter filhos. Eu falava: Deus, o Senhor deu filhos para fulana, que não quer. O Senhor permitiu que ciclana engravidasse. Ela veio falar com a boca dela que ela não quer ter filhos. E o Senhor não deu para mim? Por quê? Eu confesso que durante muitos anos eu orei. Eu orei mesmo. E eu queria sempre uma resposta de Deus. Sabe o que eu ouvia de Deus? Nada. Silêncio. E aí, teve um dia que nós fizemos eu não me lembro o ano. Eu acho que foi mais ou menos em 2014, que nós fizemos um acampamento só com os líderes num rancho em Santa Fé. E fizemos uma vigília. E foi um tempo de muita oração, foi um tempo assim que cada um dos líderes, a gente teve, foi um tempo de retiro espiritual mesmo. Nós fomos, a minha família, os líderes lá da igreja que trabalham com os adolescentes, nós tivemos vários momentos de louvor, vários momentos de oração. E quando nós fizemos esse retiro, eu me lembro que durante todos os dias desse retiro eu coloquei esse propósito diante de Deus. Eu falei: Deus, diante do Senhor eu coloco a minha vida e eu coloco esse sonho de ser mãe. E eu quero que aqui o Senhor fale comigo, o Senhor me dê uma resposta. Sabe por quê? Porque a gente fica muito ansioso. Porque eu aprendi que Deus fala não. E que a gente não sabe aceitar o não de Deus. E que muitas vezes a gente acredita que Deus não está nos respondendo, ou que Deus não está nos ouvindo, mas o que Deus está falando na realidade era não, né? E eu falei: Deus, se a resposta para minha oração é não, que eu não vou ter filhos, que o Senhor não tem esse propósito para minha vida, porque eu sei que os planos do Senhor são diferentes do meu, que o Senhor me dê um sinal, que o Senhor me mostre. E então, eu orei muito em cima desse propósito. E eu me lembro num domingo de manhã, que eu estava orando, e eu estava chorando muito. E eu lembro que estava tocando um louvor, tinha uma pessoa cantando, tocando um teclado, e louvando a Deus, e cada um dos líderes estava num lugar nessa chácara. E eu estava numa rampa, que era uma rampa que ia até lá no meio do rio,
E era um tempo de muita seca. Foi um tempo que teve uma estiagem muito grande e só tinha um fiozinho de rio lá no meio. E eu estava sentada na grama de frente para aquele rio. Do lado do rancho que nós estávamos tinha um terreno, tinha um mato muito seco e ventava muito naquela manhã. E aí ali, naquele momento de oração, foi o momento que eu comecei a conversar com Deus e assim, rasgado mesmo, sabe? Sabe quando você tem a impressão que você está diante de Deus, quando você sente a presença de Deus de uma forma que é possível tocar a Deus, era como se aquele vento, aquela brisa que passasse tivesse me tocando, era como se Deus estivesse me tocando ali naquele momento. E ali eu falei, Deus, eu tenho a impressão que o Senhor não está me ouvindo. Eu tenho a impressão que o Senhor me abandonou. E eu acho que é isso que aconteceu. Que o Senhor não quer me responder, que o Senhor não quer falar comigo. O Senhor quer Deus. E eu sei que o Senhor está aqui hoje. Eu sei que o Senhor está aqui. Porque apesar do Senhor não querer falar comigo, eu posso te sentir. Pai, o sonho de ser mãe, eu coloco nas tuas mãos. E eu quero que o Senhor me mande um sinal. Se realmente a resposta é sim, que eu serei mãe, que o Senhor me mostre um sinal. Que o Senhor me mande um sinal. E ali naquele momento começou a ventar. Ventar muito forte. E ali no terreno do lado começou a vir várias folhagens. E essa folhinha, ela começou a voar em cima de mim. Então, eu tava ali, né, orando, e essa folhinha, mas bem alta, assim, ela tava bem no alto mesmo. E, gente, olha só, de longe parece que nem dá pra ver, né? E ela voando, voando. Eu fixei meu olho nessa folhinha e falei assim, Deus, eu vou fazer um pedido pro Senhor. Se o Senhor tá aqui, se o Senhor tá me ouvindo, o Senhor vai trazer aquela folhinha, e eu olho fixo na folhinha, e eu olho fixo lá na folhinha, e ela lá no céu, o Senhor vai trazer essa folhinha, esse galinho, na minha mão. O Senhor vai trazer ele na minha mão, sem que eu precise nem ao menos fazer nenhum movimento para pegar. E nesse momento, o que eu fiz? Eu fiz uma conchinha na minha mão. O Senhor vai colocar ele aqui, Pai, na palma da minha mão. Beleza. E aí, eu parei de orar. E eu fiquei só acompanhando a folhinha de longe. O que aconteceu com a folhinha? Ela começou a voar, porque ela pegou uma onda de vento e ela foi lá para o meio do rio. E o rio era só um fiozinho. E ali eu cessei a minha oração. Eu só fixei o olhar. E o louvor tocando. E aí eu fiquei olhando aquela folhinha, ela foi até o meio do rio. E a hora que ela foi lá para o meio do rio, eu abaixei minha cabeça. E a mãozinha aqui. E comecei a chorar. Porque para mim, era a resposta de que Deus não estava ali. E para mim, era a resposta de que não. Eu não vou te dar o que você quer. Essa era a resposta. E então eu abaixei minha cabeça e aquilo assim, cortou dentro do meu coração. Eu falei, eu entendi. Eu entendi, Deus. É não, né? Eu entendi que é não. E você sabe por que eu disse que era, eu tinha entendido que era não? Porque a folha, esse galinho, ele estava bem em cima de mim. Então era fácil ele cair ali, na minha mão. Porque ele estava em cima de mim. E Deus controla o vento, controla tudo. E quando começa a ventar um pouco mais forte, e a folhinha vai lá para o meio do rio, eu tive ali dentro do meu coração a sensação de que Deus estava me dizendo não. De que Deus estava me dizendo, olha, eu ouvi sua oração, mas a minha resposta é não. E tudo bem. E eu abaixei a cabeça, fiquei ouvindo o louvor e chorei. E falei assim, tudo bem. Quem sou eu, gente? Quem somos nós para desafiar Deus? Quem somos nós para dizer a Deus o que Ele deve ou não fazer na nossa vida? Se Ele é o Criador, se Ele é o Senhor, se Ele criou o céu, a terra, se Ele criou tudo que existe, quem sou eu? Quem sou eu para dizer para Deus que eu não aceitava a vontade dEle? Eu só chorei. E aí, eu fiquei ali acho que uns 2 minutos com a cabeça baixada, a mãozinha, e chorando.
E caindo lágrima aqui, né? Aí eu respirei fundo, olhei para ver onde que tava o galinho, para ver se o galinho tinha caído, né? O galinho começou a ventar novamente. E o galinho começou a vir de volta para onde eu tava. Quando o galinho começou a voltar e vir de encontro para onde eu tava, o meu coração começou. E aí eu fiquei. Uma emoção começou a tomar conta do meu coração. Eu falei, meu Deus, o galinho. Eu falei, Deus, a minha oração é para que o galinho caia na minha mão. Gente, sem mentira, eu fiz assim, ó. Eu até ergui a mãozinha, né? Tipo, vai que ele cai aqui, né? E a minha oração era para que o galinho caísse na minha mão. E eu assim, e eu lá, olhando o galinho, a mãozinha aqui. E aí o galinho veio. E aquela brisa, gente, batia no meu rosto. E aquele galinho veio. Eu falei, Deus, é aqui na mão. A resposta sim da minha oração é aqui na minha mão. É o galinho aqui na minha mão. Ele tinha que vir na minha mão. Não bastava só o galho cair perto de mim. Aí eu falava, Deus, não é do meu lado, é na minha mão. Se o Senhor tá me ouvindo, se a minha resposta é sim, é na minha mão. E aí veio. De repente, o galinho, gente, ele começou a rodopiar em cima da minha cabeça. Voou. E caiu lá perto do portão. Eu só fiz assim, ó. Eu olhei o galinho, fui olhando ele passando em cima da minha cabeça, ele rodopiou, e a minha mãozinha aqui. Eu falei, Deus, eu pedi na minha mão, Deus. Na minha mão. Aí eu abaixei a mão assim, olhei o galinho, olhei para trás, abaixei a cabeça. Respirei fundo e comecei a chorar. Não deu 2 minutos. A Alice, Negrão, que também estava lá, orando, não sei aonde que a Alice estava orando, porque eu não sabia onde ela estava, eu estava sozinha ali. Ela veio, colocou o galinho. Aí eu estava com o olho fechado assim, né, chorando. Aí ela veio, colocou o galinho em cima da minha mão. Ela fez assim, ó. Ai, deixa eu pegar ele aqui. Ela colocou o galinho em cima da minha mão. E eu, chorando, ela falou assim, Tamara, Deus tocou no meu... Ela falou assim, Tamara, ai meu Deus do céu, não vai achar que eu sou louca não, Tamara. Mas Deus tocou no meu coração, mandou eu levantar e ir lá no portão pegar o galinho e vim trazer aqui na tua mão. E ele falou que era para colocar na palma da tua mão. E ele disse que aquilo que você pediu, ele vai trazer para você. Alice não tinha entendido. Mas eu sabia. Eu sabia o que era. O meu pedido, ele não veio daí um mês. Ele não veio daí um ano. O meu pedido demorou anos para acontecer. E durante todos esses anos, eu precisei confiar. Eu precisei acreditar. Eu precisei viver a dependência, o cuidado e o amor de Deus. Em todo o tempo. E em tudo que eu fazia. Valeu a pena esperar. Porque enquanto eu estava aguardando o meu milagre, Deus estava me moldando. Deus estava me reconstruindo. Deus estava me quebrando. Deus estava me lapidando. Deus cumpriu a promessa dele, não do jeito que eu queria, não da forma como eu sonhei, não da maneira como eu acreditei, mas ele cumpriu conforme os sonhos e os planos dele, porque ele precisou fechar todas as portas. Ele precisou me falar não muitas vezes. Ele precisou me ver chorando muitas vezes, para que eu conseguisse conquistar aquilo que eu conquistei e ter o sonho e poder viver o sonho de ser mãe.